Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações. Todas as semanas estamos aqui produzindo conteúdos para a sua edificação. E um dos nossos projetos deste canal é o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. E mais uma vez estamos aqui para esta finalidade e contando com a participação, sempre bem-vinda, do nosso querido presbítero Felipe Nogueira, quase que não sai, presbítero Felipe Nogueira, né? Professor da EBD, uma pessoa a quem Deus tem levantado para esta obra maravilhosa. Eu sou um privilegiado porque tenho semanalmente alguém aqui para nos ensinar a lição da escola e a gente compartilha com vocês. Por isso, desde já eu peço que deixe o seu like, que você curta, compartilhe este vídeo e que faça um comentário, né? Pode ser um elogio, uma crítica, uma sugestão, e assim nós poderemos entender melhor como fazer este trabalho. E dará uma grande ajuda para o canal Bereano Pentecostal. Irmãos, estamos estudando as lições do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical e desta feita estamos aqui com esta temática maravilhosa, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Hoje estamos aqui para o estudo da lição de número 8, que tem como título Uma lição de humildade. O texto áureo diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. E a verdade prática nos diz: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 13, versículos de 1 a 10, e os objetivos da nossa lição são os seguintes: abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. O segundo, correlacionar a humildade com o autoconhecimento, e o terceiro, promover contraste entre humildade e ostentação. Eu quero passar aqui a palavra para o professor Felipe, saudar os nossos irmãos, e desta feita eu vou logo incluir a pergunta introdutória, tá certo, Felipe? Aí você faz tudo de uma vez só. Professor, diversas vezes Jesus ensinou a seus discípulos sobre humildade. Mas no relato de João 13, o Senhor lhes deu um exemplo prático e impactante sobre esse tema. De que forma a lição desta semana está estruturada e como ela pode nos ensinar sobre a humildade do cristão? E também eu queria que você acrescentasse aí alguma informação sobre o significado, né, e conceito de humildade. Amém. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, né? Agradecer a Deus mais uma oportunidade que Ele me concede de estar aqui com o irmão Josué e com os irmãos participando desse trabalho tão importante que é no canal Bereano Pentecostal. Para mim é sempre uma alegria poder retornar aqui. E hoje numa aula muito rica, né? Nós estávamos até comentando antes que essa aula ela é muito rica em assunto, muita coisa a ser abordada, né? Como o senhor falou, Jesus, durante o seu ministério, ele sempre se preocupou em ensinar aos discípulos a importância de ser humilde, a importância da humildade. E aqui, mais uma vez, ele vai trazer esse ensino um ensino mais prático, né? E com certeza está ligado, o versículo 1 ele nos lança luz, por que Jesus fez isso, né? Esse capítulo 13 de João, ele é o capítulo que vai falar sobre a última ceia,
E o texto do capítulo 13, logo no versículo 1, ele traz a informação de que Jesus sabia que a sua hora estava chegando, era chegada, que a sua morte estava próxima. Então Jesus, sabendo que a morte dele estava próxima e conhecendo os discípulos, a quem ele vinha ensinando durante todo aquele tempo, viu que havia necessidade de mais uma vez trazer essa instrução sobre humildade. Mais na frente nós vamos comentar um pouco melhor sobre isso, né? A nossa lição ela está estruturada da seguinte forma. No primeiro ponto, a lição, como de costume, ela é dividida em 3 pontos. E no primeiro ponto ela vai abordar o capítulo em si, o texto em si, do versículo 1 ao versículo 10, que é o texto estudado nesse domingo. O segundo ponto ele vai abordar, nós vamos ver o que a humildade parte de um autoconhecimento. A verdadeira humildade, ela tem esse fundamento, ela tem esse ponto de partida. Só é humilde aquele que reconhece quem é. E o terceiro ponto vai falar sobre lados opostos, né? Humildade e ostentação. Sobre o que é humildade, se você for procurar no dicionário, tem várias definições, mas tem uma que eu achei muito interessante, que diz que humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Ou seja, só é humilde quem é consciente que é limitado, que depende, que precisa, né? E além disso é uma virtude, é um bem, né? A humildade ela não traz nenhum prejuízo a ninguém, só traz benefícios. Como o senhor já comentou, nós vamos ver que Jesus, ele, sobre as inúmeras vezes que ele falou, que ele ensinou sobre a importância da humildade, tem um dos textos que fala lá em Lucas, no capítulo 14, onde Jesus diz que quando nós chegássemos em algum local, em uma festa, nós deveríamos procurar os últimos lugares. Porque sentando lá atrás, poderia acontecer de que o dono da festa chegasse até o indivíduo e dissesse: vem para cá para frente, e aquilo ali seria uma honra, né? E ele diz que é melhor do que você chegar, assumir os primeiros lugares e o dono da festa, depois que outro chegar, dizer assim: dê o seu lugar para outro, né? Então, durante todo o ministério de Jesus, ele mostrou a importância de nós sermos humildes. E eu acredito que, como sempre, né? Mas já que nós não podemos falar só do passado e muito menos do futuro, temos que falar dos nossos dias, eu acredito que esse texto, essa lição, ela é de uma importância muito grande para os nossos dias. A igreja está precisando voltar a entender que o reino de Deus não foi feito para gente grande. Que Jesus não chamou ninguém para ser grande. Jesus nos chamou para lavar os pés uns dos outros. Será que tem gente que ainda quer fazer isso, Felipe? É muito difícil, né? Mas é verdade, é uma grande verdade. E tem muita gente equivocada com o reino de Deus, pensando tratar-se de um reino terreno, né? É verdade. E, na verdade, se trata de um reino espiritual e para estar nele precisa ser humilde, como uma criança. Jesus até disse, né? Quem não se tornar como uma criança ali, ele estava dando uma lição de humildade também, para que a pessoa pudesse ser discípulo dele, né? Verdade. Tem muitos exemplos nos evangelhos sobre essa questão de humildade, né? O próprio Senhor Jesus ensinando. A gente colocou aqui nessa pergunta inicial e você fez um rápido comentário sobre essa questão da festa lá, quando Jesus diz, né, se você for convidado para uma festa, um banquete, né, já senta nos últimos lugares. Se a pessoa subir uma posiçãozinha, mesmo que seja para um lugar bem próximo, que já foi honrada, né? Foi honrada. Agora descer, nem que seja uma, já foi desonrada. Então é importante entender isso, né? Felipe, vamos ao primeiro tópico. Essa lição promete, tem muita coisa boa para a gente ler ou ver aí, né? E a gente está aqui na expectativa de aprender muito nesta noite. O primeiro tópico tem como título Uma História Real sobre a Humildade. E a nossa pergunta aqui para você é: de que maneira a narrativa do lava-pés, realizada por Jesus no contexto da última ceia, serve como um paradigma, né, como um padrão, um exemplo,
fundamental para a compreensão e a prática da humildade como essência da vida cristã e da expansão do reino de Deus. Né? Amém. Antes da gente entrar na pergunta em si, eu acho interessante a gente fazer contextualizar em que momento se deu esse capítulo 13. Contexto. Né? É a última ceia e nós somos informados, não no Evangelho de João, mas nos outros evangelhos, e aí a importância de você fazer essa ligação, né? Porque nem tudo que está escrito no Evangelho está escrito em outro. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 7, nós somos informados que Jesus envia Pedro e João para irem preparar a última ceia. Né? É o texto em que eles vão perguntar onde é que eles deveriam preparar, e Jesus diz que eles encontrariam um homem, e aquele homem levaria eles a um grande cenáculo, e lá eles deveriam preparar a última ceia. No capítulo 11 de João, do Evangelho escrito por João, nós temos o texto em que Jesus ressuscita Lázaro. E o capítulo 11 de João vai dizer que após a ressurreição de Lázaro se tornar conhecida em Jerusalém, os fariseus, os líderes religiosos, decidem de fato matar Jesus por causa da ressurreição de Lázaro. Uhum. Então, digamos que a ressurreição de Lázaro foi a gota d'água, foi o último, foi o estopim, até onde eles suportaram. Após a ressurreição de Lázaro, quando a notícia começou a se espalhar, eles disseram, não, nós temos que matar esse homem. No capítulo 12, Jesus agora, 6 dias antes, ele ressuscita Lázaro, ele se ausenta e no capítulo 12 ele retorna à residência de Lázaro, ele retorna a Betânia. Ele fica em Betânia e de Betânia ele envia Pedro e João para prepararem a última ceia que aconteceria no grande cenáculo, como já citei em Lucas no capítulo 12. Os fariseus intentam matar Jesus, decidem matar Jesus, e no capítulo 12, no versículo 10, eles também decidem matar Lázaro. Não basta matar Jesus. Uhum. Nós temos também que matar Lázaro para dizer que ele nunca ressuscitou. Quando nós chegamos no capítulo 13, nós já estamos agora no grande cenáculo, no local da última ceia. E havia um costume que era muito comum naquela época de receber os visitantes, e como não era como nos nossos dias, que nós nos locomovemos sempre de transporte, carro, moto, bicicleta, eles andavam muito a pé e as ruas eram todas de barro batido, no deserto ali praticamente. Então eles juntavam muita sujeira e era de comum receber os visitantes lavando-lhes os pés. Essa função ela era designada a um empregado da casa, mas não a qualquer empregado. Como em toda empresa, nós temos as hierarquias. O chefe, o gerente, o funcionário, e aí vai descendo até aquele que recebe a menor parte do bolo, o menor salário, né? A menor posição. Pois nessa hierarquia dos trabalhos domésticos, a menor posição, o menor salário, cabia a esse empregado lavar os pés dos visitantes. Jesus chega, e aí eu gosto de imaginar Jesus chegando, sentando-se à mesa com eles, e está lá a bacia, está lá a água, está lá o pano para se cingir, e fica aquele negócio, e aí, quem vai fazer? Quem vai fazer? Esse capítulo 13, ele também é um ponto muito importante, porque ele marca o final do ministério público de Jesus. A partir do capítulo 13 em diante, nós temos 5 capítulos, João dedica 5 capítulos exclusivamente para a conversa de Jesus com seus discípulos. É o último diálogo dele com os discípulos, do capítulo 13
até o capítulo 17, aonde vai encerrar com aquela oração que nós conhecemos, que Jesus faz em voz alta, né? Então, eles estão na mesa, a bacia está lá, mas quem vai fazer? E aí, de repente, Jesus se levanta, o texto vai dizer que ele tira a sua veste, ele tira o seu manto, e ele pega aquele pano, se cinge, pega a bacia, coloca a água e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí nós precisamos entender que quem se levanta para fazer é aquele que criou todo o universo. O Rei dos Reis, aquele que a Bíblia diz que haverá um dia... Estava no topo da cadeia. Estava no topo da cadeia. É verdade. A verdade é que nós não temos nem como expressar em palavras, de uma forma que os irmãos possam entender, quem é Jesus. Porque o maior homem que nós pegarmos hoje não se compara à grandeza dele. A grandeza dele não se compara. A Bíblia diz que ele é aquele que chama as estrelas pelo nome e nenhuma delas falta. Ele é aquele que coloca os mares na concha da mão. Ele é aquele que a Bíblia diz que haverá um dia, que chegará um dia, que todo joelho se dobrará. Daqueles que estão na terra, daqueles que estão no céu e daqueles que estão debaixo da terra. Todos se dobrarão e confessarão que Jesus é o Rei, é o Senhor. Mas agora ele pega a bacia, coloca a água, pega o pano e começa a lavar os pés dos discípulos. É importante pontuar que Judas está lá. Judas está lá. Ele também recebe a lavagem dos pés. Jesus não vai aqui, Pedro, João, Tiago, Felipe, a Judas pula. Não. Ele também lava os pés de Judas. Ele está lá presente. E, mais uma vez, trazendo esse pontozinho que nós falamos na introdução sobre que humildade é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Se nós falarmos de nós, de fato nós somos limitados. E muitas coisas provam isso, as nossas limitações. Muitas coisas provam isso. Por exemplo, o fato de nós não sabermos o que vai acontecer amanhã. O fato de nós não conseguirmos impedir a nossa morte. Se o ser humano conseguisse, ele chegaria numa idade que ele entende como o auge, a fase madura, a fase do vigor, e ele estagnaria ali. Pronto, daqui eu não passo. Só que ele não pode, ele não consegue. Por quê? Porque ele é limitado. E a morte, ela prova isso, que o ser humano é limitado. Tendo essa consciência, nós, seres humanos, deveríamos ser humildes. Porque, de fato, nós somos limitados. Agora, se humildade é essa consciência de limitação, esse princípio que o dicionário traz não se aplica a Jesus. Porque ele não é limitado. É o Todo-Poderoso, né? Eu, o senhor e os irmãos que estão nos ouvindo, nós somos limitados. Fraquíssimos, nós somos fraquíssimos. Nós achamos que somos alguma coisa. Mas basta um vírus, que é algo insignificante, que nós nem conseguimos ver e nos derruba, nos deixa acamado. Mas esse princípio não se aplica a Jesus. Ele não é limitado. Jesus sabe das coisas antes que ela aconteça. O texto diz que ele, sabendo que a sua hora era chegada, amando os seus discípulos, amou até o fim. Ele sabe antes que acontecer. A morte, que o ser humano tanto tem medo, ele nunca teve medo. Ele nunca temeu ela. Pelo contrário, ele disse que tinha poder para dar a vida e depois poder para tomar de volta. E assim ele de fato fez. Ele não só falou,
Porque falar é fácil. Ele falou e cumpriu. Agora, o que foi que levou, então? Se esse princípio que nós trouxemos aqui, de humildade, é esse reconhecimento das limitações, o que foi que levou Jesus a ser humilde? O que foi que levou ele a viver em humildade? Tanto que Jesus diz assim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele viveu em humildade, ele andou em humildade. Ele, sendo o rei dos reis, escolheu nascer pobre. Eu acho tão interessante esse ponto, meu José, porque nenhum ser humano tem a capacidade de escolher em que casa iria nascer. Nenhum de nós. Que família, que casa. Família. Talvez se nós tivéssemos essa condição, eu digo que 99% escolheria nascer em uma família rica. O único ser humano que nasceu e teve a capacidade de escolher aonde nasceria, em que família nasceria, era Jesus. E ele, sendo o rei da glória, escolheu nascer em uma família pobre. Muito pobre. Muito pobre. E viver de uma forma muito pobre. Muito pobre. Muito humilde. Entendendo esse contexto de que nós deveríamos ser, e às vezes não somos, e Cristo, que não era limitado, escolheu viver em humildade para nos dar esse exemplo, qual o grande propósito de Deus com o ser humano? Salvação. O grande propósito de Deus é nos salvar. Esse é o grande propósito. Agora, como é que esse processo de salvação vai acontecer? O que é salvação? O que é salvação? Como é que isso vai acontecer? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 e 12, ele diz mais ou menos que Deus deu dons ministeriais, apóstolo, profeta e muitos outros ali, para o aperfeiçoamento dos santos, visando nós chegarmos à estatura de varão perfeito, à plenitude de Cristo. Então, salvação é um processo. Deus quer nos salvar. E a salvação é um processo. Nós estamos sendo moldados. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, vai dizer que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Então, nós estamos sendo moldados para que um dia nós sejamos apresentados a Deus na estatura de varão perfeito, na plenitude de Cristo. E para chegar lá, nessa estatura, para de fato ser salvo, para de fato herdar o céu, nós precisamos ser como ele era. Nós estamos nesse processo de moldagem. E uma das características desse padrão, desse homem modelo, é a humildade. É a humildade. E ele nos mostrou isso, como viver, como vivenciar ela. E ele espera de nós que nós vivamos assim. Tanto é que quando Jesus encerra o processo de lavar os pés, ele diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? E ninguém responde nada. E aí Jesus diz: vocês me chamam de mestre, me chamam de Senhor, e fazem bem, porque de fato eu sou. Mas se eu, sendo mestre e Senhor de vocês, e não só de vocês, mas do universo, lavei os pés de vocês, vocês não devem fazer o mesmo uns pelos outros? Então, o que Cristo espera de mim e de você é que nós vivamos esse processo. E uma das características desse processo de salvação é vivermos em humildade. Amém? Amém. Tem mais? Não, vamos deixar. Mais adiante? Mas, Felipe, essa questão do lava-pés, que Jesus ali usou como exemplo prático, ela é também assim, é claro, Jesus não estava querendo que a gente passasse a fazer uma cerimônia, Isso, né? Repetitiva,
né? Aquela coisa ritualística. Agora vamos fazer o lava-pés, como a gente serve a ceia, como a gente serve, Como faz o batismo. faz o batismo e outras, né? Não é um sacramento, vamos dizer assim, né? Não se tornou algo sacramentado. E ela ilustra o quê? Essa humildade ali, aquela lição de humildade, como... Eu não sei se eu estou me antecipando, mas já estou fazendo a pergunta, né? Mas, se você puder dizer aí, ou se você estiver pensando que vai mais adiante, assim, é simbólica, né? Aquilo ali. Jesus, é isso que eu estou querendo perguntar, é simbólica e pode ser aplicada na vida da gente em outras circunstâncias, em circunstâncias mais reais, né? E você poderia ilustrar isso, poderia dizer algo a respeito do que eu estou perguntando agora, já nesse ponto? Eu acredito que... Não está no script a pergunta, é Não, coisa que vai surgindo. Eu acredito que o grande propósito com essa questão do lava-pé, como o senhor mencionou, Jesus não está ali estabelecendo um sacramento, né, para que nós pratiquemos isso em nossos cultos. Mas eu acredito que o grande propósito de Cristo é nos ensinar a servir sem esperar nada em troca, sem olhar a quem. Tinha algo que eu coloquei aqui mais na frente, mas eu vou logo trazer para cá, porque encaixa na pergunta que o senhor fez. Se Jesus chegasse naquela mesa, naquele momento ali, e pedisse a qualquer dos discípulos para que um deles lavasse os pés de Jesus, isso não seria nenhum problema. Uhum. Todos se levantariam e com prazer lavariam os pés de Jesus. O problema seria se Jesus mandasse um deles se levantar e lavar os pés dos discípulos. Dos outros. Dos outros. Isso seria um problema. Nós somos informados nos evangelhos que em alguns momentos da caminhada daqueles homens com Jesus, eles brigavam entre si para saber quem era o maior. Uhum. Eles brigavam entre si para saber quem era o maior, quem era o mais importante. Discutiam, né? Inclusive, João e Tiago pediram para se sentar um à direita e um à esquerda no reino, imaginando, tendo em mente essa questão de grandeza, de honra. Né? Tá ali o rei, Jesus, e quem é que está próximo dele? É João e Tiago. Às vezes nós vemos algumas coisas parecidas, né? Tá ali o pastor, o líder, e as pessoas chegam, trazendo o texto que eu já citei, procuram as cadeiras mais próximas do pastor. Né? Procuram a cadeira mais próxima do pastor. Então, eu acredito que a grande lição de Jesus ali é esse ato de desprendimento, de mais uma vez mostrar que ser grande no reino não é ser o maior, estar sentado na cadeira mais fofinha. Não é ter pessoas lhe servindo. Ser grande no reino dele é estar servindo de forma sem esperar nada em troca. O que é que aqueles homens poderiam dar para Jesus? O que é que eles poderiam dar a ele pelo serviço dele? Nada. Eles não poderiam dar nada a Jesus. Então, o reino de Deus é esse. Nós servimos, é isso que Jesus está querendo dizer. Vocês devem servir sem esperar nada em troca. Sem esperar receber nada em troca. Devem servir simplesmente porque esse é o meu modelo. É isso que eu espero de vocês. É isso que os meus discípulos devem viver. Eu acredito que essa é uma das principais lições de Jesus. Servir sem esperar nada em troca. Servir porque ele deu o exemplo. Se tornar servo dos outros, né? Porque é muito interessante, Felipe, assim, como há uma visão distorcida sobre ministérios, sobre posições, cargos e funções dentro da igreja, né? E quanto mais a pessoa, ele é o presidente disso, é o líder daquilo, né? E tal. E as pessoas às vezes buscam essas posições usando até de estratégias, estratagemas assim bem
muitas vezes nem muito bíblicos, corretos, né? E aí, com o intuito de ser visto, de ser destacado. Não, mas na verdade o que a posição que a pessoa exerce na igreja, o cargo, a função, o ministério, é de serviço, né? É de ser servo dos outros. Quanto mais alto você está, você vai servir a mais pessoas, você vai ser servo dos servos, né? Exatamente. Mas vamos adiante, que a gente vai terminando assim, se antecipando, Felipe. A gente está aqui aprendendo, apreciando, né? Aos pouquinhos. O segundo tópico diz assim: humildade implica autoconhecimento. A nossa pergunta aqui para você nesse momento é a seguinte: como a humildade demonstrada ali por Jesus, né? Aquele exemplo que ele fez, ensinada por ele, a partir do seu pleno autoconhecimento. Essa palavrinha é muito importante aqui nesse tópico, acho que é a palavra que realmente dá o diferencial para os demais, né? Como a partir do seu pleno autoconhecimento e exemplificado em sua encarnação e no ato do lava-pés, né, se contrapõe à natureza humana pecaminosa e estabelece o serviço abnegado como verdadeiro critério de grandeza no reino de Deus. Então, vamos fazer essa fatiar. comparação, né? Sim. Entre Cristo, essa compreensão dele, de quem ele era, né? E esse contraponto, né, com a natureza pecaminosa. Né? O pecado do homem, o pecado, e aqui eu estou me referindo ao pecado original, né, o primeiro pecado do homem, ele tem a sua base no orgulho. No orgulho. Que é exatamente o oposto da humildade. O orgulho levou o homem a achar de si mesmo além do que deveria. Uhum. Quando nós vamos para o texto lá de Gênesis, no capítulo 3, eu até sempre, quando tenho a oportunidade, pontuo isso, que às vezes as pessoas, principalmente quem não é cristão, né? E mais uma vez, eu acredito que os vídeos do canal Bereano Pentecostal têm alcançado pessoas que também não são crentes, né? Então talvez quem vai assistir esse vídeo possa até pensar assim, né? Por que Deus foi tão severo? Por que o mal do mundo todo aconteceu por causa de um fruto que foi comido? Eu já ouvi gente dizer isso. Só por causa de um fruto, esse mal todinho, que Deus é esse que vocês acreditam? Mas o pecado do homem não está simplesmente no fato de comer o fruto, que caracteriza uma desobediência a uma ordem de Deus. Mas o que foi que levou o homem a desobedecer? Aí é onde está o pecado. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, lá no versículo 5, nós vamos ver que Satanás, ali na forma da serpente, diz para Eva: o que foi que Deus disse a vocês? Vocês não podem comer nada? Não, nós podemos comer tudo, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ele diz que no dia que nós comermos, nós morreremos. Satanás diz: certamente vocês não morrerão. O que é que vai acontecer então? E aí Satanás diz: no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aquilo leva Eva, os olhos de Eva brilham. O texto vai dizer que Eva, olhando para o fruto e vendo que o fruto era bom para dar conhecimento. Quem é que olha para um fruto e entende que se eu comer esse fruto vai me dar conhecimento? O que ela queria era o conhecimento de Deus. Era ser como Deus. Esse é o pecado do homem. Uhum. Esse é o pecado do homem. E se nós formos mais fundo, eu não vou entrar nisso, mas teve outro ser que cometeu o mesmo pecado, que desejou ser como Deus. E o que foi que Deus fez com ele? Expulsou do céu sem nenhum direito a perdão. Era isso que Satanás achava que aconteceria com o homem. Era isso que ele achava. Então, o pecado do homem, ele tem essa base no orgulho. Isso, irmão José, de alguma maneira,
Esse orgulho passou a reger a nossa vida, a vida da humanidade. O homem hoje, dificilmente você vê alguma pessoa fazer algo sem esperar nada em troca. Fazer para servir. É raro, é raro. O senhor sabe disso. Se nós voltarmos no passado, há 10, 20 anos atrás, você via os vizinhos servindo um ao outro. Isso era comum, era rotineiro. Hoje, na nossa sociedade, isso é raro. Você vê uma pessoa no trânsito com um pneu furado, com o carro atrapalhando ali o trânsito, ninguém tem coragem de parar, de descer e empurrar o carro para ajudar. O problema é dele. O problema é dele. E infelizmente, às vezes... Chame o reboque. Se vira, é o problema teu. Eu tô no meu... Na minha vida, eu tenho os meus problemas para resolver. Esse é seu problema. O ser humano, ele sempre faz algo, a grande maioria, esperando receber algo em troca. Se Jesus, sabendo disso, ele sabendo quem ele era, Jesus já é o oposto. O homem tem essa base no orgulho. Essa é a base da humanidade. Mas Jesus era exatamente o oposto. Ele sabia quem ele era, de onde tinha vindo, para onde estava indo. E sabendo a sua origem e o seu destino, sabia que era o filho de Deus. Contudo, o ato dele saber quem era, ao invés de levar ele a se exaltar, levou ele a se humilhar. Levou ele a se humilhar. Na revista passada, nós falamos um pouco sobre a encarnação de Cristo. E a encarnação de Cristo, ela é a materialização dessa humildade dele. Como é que Deus, um ser infinito, um ser que tudo controla, que tem todo o poder, se materializa, assume a forma humana e passa a depender. Porque ele dependia de Maria, dependia de José para comer, para ser esquentado, acalentado, para ser acalmado enquanto chorava. A encarnação de Cristo, ela é essa personificação, ela é essa materialização de como ele se humilhou, a que ponto ele se humilhou, a que nível ele aceitou ser humilhado. E aí, se nós formos falar da cruz, do sofrimento que ele passou, ainda vai mais longe. Agora, como é, a pergunta que o senhor fez, um dos pontos diz, como isso estabelece o serviço como um verdadeiro critério de grandeza? Como é que o exemplo dele estabelece esse serviço? Nós já falamos um pouco sobre ele sentado à mesa e Jesus se levantando e indo lavar os pés deles, de um por um, sem deixar nem o de Judas de fora. O que Cristo faz ali é mostrar que no reino dele, maior é quem serve. Ele já tinha dito. Nesse episódio que nós já citamos aqui, dos discípulos brigarem entre si quem era o maior, o texto vai dizer que Jesus pega uma criança, coloca no colo e diz, quem de vocês não se fizer como um desses pequeninos, nunca entrará no reino. Não fará parte do reino. E eu gosto sempre de imaginar esse momento da última ceia, eles vindo de Betânia. O texto não diz, tá certo? E aí eu vou conjecturar. Eu vou usar uma expressão que o meu pastor gosta muito de usar, que está dizendo sou eu, tá certo? Quem está dizendo é eu, não tem no texto. Mas eu gosto de imaginar que eles vinham de Betânia discutindo isso. Quem era o maior? Jesus está vindo para Jerusalém, para a festa da Páscoa, e os judeus imaginavam que Jesus iria estabelecer o reino na terra. Após a ressurreição, eles continuavam pensando isso. Então, eles estão vindo para Jerusalém. E eu gosto de imaginar que um dos pontos que eles falaram é isso. Quem é o maior? Quem será o maior no reino? Não vai ser eu, não vai ser eu. Eu sou mais importante. Ele me ama, não, mas eu tenho mais acesso a ele. Para onde eu vou, ele me leva. Para onde ele vai, ele me leva. E Cristo, mais uma vez, mostra que grandeza no reino de Deus, ela não é medida por quantas pessoas
estão a meu serviço. No mundo, quem é o patrão? O patrão é aquele que todos servem, né? Todos servem. Quanto mais funcionário eu tenho, maior eu sou. Mais importante eu sou. Tem patrão aí que os funcionários nunca nem viram. De tão grande, de tão importante que ele é. Ninguém sabe só o nome, mas nunca nem viu. De tantas filiais de empresa que esse homem tem espalhado pelo mundo. Mas no reino, não. Todos trabalham para aquele homem, né? Todos trabalham para aquele indivíduo, só para aquele homem. No reino, não. No reino, a grandeza não é medida pela quantidade de pessoas que estão me servindo. A grandeza é medida pela quantidade de pessoas que eu estou servindo. É exatamente o oposto. A igreja, e aí nós precisamos ter cuidado, mas nós não podemos não ver a verdade. A igreja hoje ela é imensa, a nível global, a nível nacional. A igreja ela é muito grande, muitos membros, mas poucos são servos. É muita gente atrás de um pedestal, de um microfone, para pregar. Muita gente atrás de ter uma agenda. Muita gente atrás de ser cantor famoso, conhecido. Mas pouca gente atrás de pegar a bacia para lavar os pés. Pouca gente atrás de servir. O que nós mais vemos hoje, irmão José, quem nunca ouviu frase do tipo assim: Deus vai soprar o teu nome. Deus vai fazer o teu nome grande. Você vai aqui, ali e além. Tá cheio disso, né, meu? Levar. E as pessoas vão atrás disso com uma sede tão grande, como se isso fosse evangelho. Quando a gente olha para esse texto, capítulo 13, nós precisamos pelo menos nos perguntar: por que é tão diferente aqui? Porque aqui Jesus está preparando os discípulos para a ausência dele. Ele sabia que a hora dele estava chegando. Ele não estaria mais lá com os discípulos para dizer: ó, tá errado. No meu reino vocês precisam se fazer como uma criança. E Jesus, mais uma vez, sente a necessidade de falar sobre humildade. E aí hoje, na igreja brasileira, nós vemos as pessoas atrás de ter o nome soprado. Deus vai soprar o teu nome. Você vai ser conhecido. Você vai ser grande. E as pessoas começam a chorar. Deixa eu dizer um negócio com todo respeito, irmão. Jesus não chamou você para ser grande. Ele não chamou ninguém para ser grande. Ele não vai soprar o nome de ninguém. Jesus chamou você e eu para servirmos não só a Ele, servirmos uns aos outros. Isso é evangelho. Isso é humildade. E esse ponto estabelece a diferença. Enquanto no mundo as pessoas correm e batalham, lutam desesperadamente para terem servos, no reino nós deveremos correr e batalhar para servirmos. Porque só assim nós chegaremos lá no céu como de fato alguém grande, servindo aqui na terra. Esse é o grande contraponto, essa é a grande diferença. Grande no reino só tem um. A gente diz muito isso, não é verdade? Uhum. Nos louvores, só tem um, é o nome dele, por causa dele, e a gente dá glória, aleluia. Mas na prática, de vez em quando, a gente solta o que está lá no coração, o que está lá oculto, o nosso desejo de ser famoso, de ser conhecido, de ter o nome soprado. E nós mostramos nesses detalhes o quão longe nós estamos do Jesus que lavou os pés dos discípulos. Felipe, como você bem disse aí, né? É um fato, faz parte da nossa natureza, a natureza humana. Ninguém está aqui apontando A, nem B, nem C. É uma autoavaliação também nossa, né? Porque está em nós ninguém quer ser humilhado, ninguém, né, quer ficar para trás, quer ser rebaixado, né?
ninguém aceita ser criticado. E uma coisa assim sobre autoconhecimento que eu vejo, que Jesus, esse texto ele é maravilhoso, né? Porque sabendo, o texto diz aqui, deixa eu citar como está escrito, né? Sabendo que tinha, já era chegada a sua hora, não, mas aqui... É o verso 1. Não é o verso 1. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos, né, nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, ele sabia quem ele era, né? Sabia quem ele era. E nada, né, não era o fato de ele se tornar servo dos discípulos, mudava isso. Nada mudaria se ele fazia um serviço, estava ali, né, se submetendo a prestar um serviço humilde, realmente indigno, né, de uma pessoa de uma posição mais elevada. Ele, no entanto, isso não feriu a sua posição de filho de Deus, né, que tinha a grande responsabilidade, como ele diz assim, né, que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, ele era o Senhor de tudo, né, e tal. Então, a mesma coisa eu posso pensar e aplicar conosco. Às vezes a gente fica muito irritado quando alguém nos critica. Fulano de tal é isso, é aquilo. Mas se a gente se conhece, se a gente sabe que a gente não é aquilo que a pessoa está dizendo, né, a gente não precisa se ofender. Eu penso isso, né? Alguém, o Josué, aí me diz lá uma palavra, um xingamento, uma coisa. E eu sei que eu não sou aquilo. Então, bom, ele disse, foi uma opinião dele, um pensamento dele, mas isso não reflete a realidade de quem eu sou, né? E essa questão de ser reativo a tudo que as pessoas dizem, isso demonstra um orgulho, né? Isso demonstra uma pessoa que não aceita ser criticado, não aceita ser julgado, não aceita, né? Porque ele é inseguro muitas vezes, tem a questão da insegurança, não tem a segurança de que o que ele é, do que ele fez foi uma coisa, ele não fez para se vingar, não fez, né, por preterição, por A ou por B, fez por uma questão de justiça, de algo correto, pensando, fazer a coisa correta. Né? Isso é muito comum na liderança. Muitas vezes tem certos líderes que não aceitam que os outros critiquem, né? E vai logo atrás, vai logo tomar satisfação, porque ele é inseguro, age muitas vezes por emotividade, não por uma questão de uma correta justiça, né? Então é um ponto que eu queria trazer, que me fez refletir, né? Se eu sei, né, quem eu sou de fato, eu não preciso me preocupar com o que os outros pensam de mim, tanto assim, né? Claro que tem um ponto que a gente deve se preocupar, mas nem tanto, porque eu estou seguro. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, Jesus sabia, né, que ele era o Senhor de todas as coisas. Então o fato naquele momento julgarem ele, condenarem, isso não mudou em nada quem ele era, né? Permaneceu sendo, e no final, até mesmo aqueles que o traspassaram irão lamentar sobre ele, né? Irão reconhecer. E ele não teve, como outro ponto interessante, o senhor trazendo isso aí, me fez pensar, ele sabendo quem era, ele não teve vergonha de servir. Porque às vezes para nós, humanamente falando, é vergonhoso, dependendo da posição do indivíduo, ser visto fazendo certas coisas. Uhum. Né? Se nós trouxermos isso para o nosso contexto ministerial, às vezes, algumas pessoas, eu não vou dizer todas, mas algumas pessoas meio que colocaram em sua mente a ideia de escada ministerial. Uhum. Né? Por exemplo, vou dar exemplos. O auxiliar é aquele que está no primeiro degrau. O diácono está no segundo degrau. O presbítero no terceiro. O evangelista e o pastor. Aí criou-se a ideia... Nós estamos no terceiro, nós somos presbíteros. Criou-se a ideia de que quem está no terceiro está acima do segundo e do primeiro. E está abaixo do quarto e do quinto. Está abaixo. As patentes, né? As patentes, né? E aí o indivíduo, que agora é presbítero, é um dia, de forma necessária, a igreja
é um corpo vivo, um organismo vivo, e acontece necessidade nesse organismo. Acontece a necessidade desse presbítero servir na porta. Desse presbítero servir recolhendo oferta. Mas aquele homem se senta na posição que ele tem e diz, não, eu não posso. É vergonhoso para mim. Eu sou presbítero, me respeite. Quando Cristo, que estava acima de todo mundo... Primeiro que, para mim, tá certo? Essa ideia está completamente errada. Essa ideia não é bíblica. Essa ideia de escada não existe. O que existe são dons. Deus deu dons a indivíduos de forma que cada dom é importante e essencial para o crescimento do corpo. Não existe a ideia de que o presbítero é maior do que o diácono, do que o auxiliar, e nem menor do que o evangelista e o pastor. São dons distintos. Mas, às vezes, as pessoas... Isso é um exemplo bem prático do nosso dia a dia. De que as pessoas se acomodam na função que têm e deixam de fazer outras coisas necessárias no corpo, pontualmente necessárias, naquele dia, porque não pode fazer, porque é vergonhoso ele servir. Eu já escutei pessoas dizerem assim, rapaz, as pessoas nem sabem que tu é presbítero. Nem imaginam que tu é presbítero. Por quê? Porque tu faz coisas que não é para um presbítero fazer. Eu disse, e o que é que não é para um presbítero fazer? O que não é para o presbítero fazer é cometer pecado, irmão. É ser visto fazendo coisas erradas. Não é para o presbítero fazer. Agora, servir... Não, é porque tem coisa que é para diácono fazer. Tem coisa que é para presbítero fazer. Não. Tem coisas... Eu entendo, Felipe, que até tem, mas isso não impede porque eu estou numa outra função, uma necessidade. Num culto específico. Isso. É como eu estou falando, aonde acontece a necessidade no corpo. E eu estou ali, eu não vou servir por causa que a minha posição não me permite servir. Porque, por exemplo, os apóstolos, quando surge aquela discussão lá em Atos, capítulo 6, né? E tal, aquela coisa das viúvas, e eles, olha, não é justo que nós deixemos a palavra, a oração, para servirmos às mesas, né? Quer dizer, há realmente posições, funções, vamos dizer assim, ministérios, dons, né? Distintos, e que cada um deve exercer. Mas, se for preciso, né, fazer como Jesus fez, sai da sua posição e cumprir, né, as tarefas, os afazeres de uma outra função, né? Não há nenhuma desonra nisso. Existem funções diferentes. O que eu não consigo enxergar é os apóstolos, após escolherem os diáconos para servir às mesas, se sentirem maior do que eles. Eu não consigo enxergar isso. Jamais. O que eu vejo é os apóstolos dizendo, eu não posso abrir mão disso porque eu fui chamado para isso, esse é o meu dom. Essa é a minha função dentro do corpo. E a igreja está crescendo muito, então nós precisamos organizar isso aqui. Mas, de forma nenhuma, quem está pregando é maior do que quem está servindo. E o exemplo de Cristo nesse capítulo 13 é exatamente isso. Ele passou a vida dele aqui na terra dizendo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E por que Jesus fez isso? Por que ele fez isso? Para nos dar exemplo. Se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores serviu, será que nós não devemos servir uns aos outros? Meu irmão, Felipe, tem só um ponto que eu queria acrescentar para a gente marchar para o último tópico, né? Isso também a gente consegue fazer uma aplicação, vamos trazer aqui para um contexto mais doméstico, mais do lar. Às vezes há certos maridos, né, que não querem fazer determinadas coisas porque diz que é dever da mulher, né? É uma tarefa da mulher. Não pode ir para o fogão fazer uma comida, não pode lavar uma louça, não pode estender uma roupa, né? E é exatamente aqui trazendo uma aplicação prática do lava-pés, né? É servir quem está precisando, é a esposa, é o filho que está precisando ali, né? É na igreja, é no trabalho, você é um gerente, mas nada lhe impede de pegar aqui na ponta de um móvel, de alguma coisa e ajudar o funcionário e estar ali junto com aquela pessoa, né? Então, trazendo uma aplicação assim, mais prática, mais real do que nós estamos dizendo aqui, é isso, né? É onde no dia a dia a gente vê a necessidade, mesmo que não seja a nossa obrigação, né?
não está dentro das nossas atribuições, mas a gente vai fazer independente. E isso não tira pedaço de nós, né? E não tira pedaço do homem, não desonra o homem se ele ajuda a esposa, se ele está dentro de casa ali fazendo qualquer tarefa que for necessária. É isso que eu queria trazer assim como uma aplicação também prática, Verdade, né, para que a gente possa entender. Do nosso dia a dia, né? Isso. Do nosso dia a dia. Porque as necessidades, elas existem, né? Isso. Eu mesmo, eu estou hoje, né, eu estou vivendo um momento de necessidade. Minha filha tá enferma, tá com pneumonia. Eu peço até oração aos irmãos. Graças a Deus está melhor. Mas nós estamos num processo de que a vida muda, né? Não, a minha esposa, por exemplo, já está com vários dias que a gente não dorme direito. E nesse caso, quem mais sofre é ela. Quem mais sofre é ela. Porque eu, como vou trabalhar no outro dia, preciso pelo menos cochilar. E ela, às vezes, passa a noite acordada. Então, no outro dia, eu, como o esposo, não posso chegar em casa reclamando porque a casa não foi varrida. Reclamando porque a louça não foi lavada. Porque eu sei que ela teve uma noite horrível. Que a minha filha está doente, né? Aí é onde cabe, como o senhor está dizendo, é a hora da gente servir. Cheguei cedo, vou procurar ajudar com alguma coisa, vou procurar fazer alguma coisa. E isso não me faz um homem menor ou maior do que ninguém, né? O irmão está falando para se vangloriar. Não sou maior do que ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas também não sou menor do que ninguém porque faço isso. Né? São as necessidades que acontecem no nosso dia a dia. Exatamente. Né? E nós precisamos servir nesses momentos. Vamos ao terceiro? Vamos. Humildade versus ostentação. A nossa questão é a seguinte: de que forma o contraste apresentado por Jesus entre a busca humana por proeminência, por ostentação, né, e o caminho da humildade no serviço, que ele deu exemplo ali no lava-pés, redefine os valores de liderança e grandeza para seus seguidores e a essência da vida no reino de Deus. Pronto, eu vou procurar ser mais objetivo. Objetivo nesse ponto, tá certo? Pra gente já se encaminhar para o fim. Se nós observarmos, irmão José, quando a gente começa a ler a Bíblia, nós vamos ver que o reino de Deus, em tudo, não é em parte, em tudo ele anda na contramão do mundo. Em tudo. Não há nenhum tipo de similaridade entre o reino de Deus e o reino mundano, os prazeres do mundo. Não existe. Por exemplo, enquanto no mundo o maior é aquele que mais se prepara, é aquele que mais tem, no reino o maior é o menor. É o que Jesus diz. Enquanto no mundo nós sempre vamos escolher os mais fortes e os mais capacitados, no reino Jesus veio justamente para os desprezados. Se você vê, até numa brincadeira, na época que a gente era criança, que a gente ia brincar de alguma coisa que tivesse dois times opostos, a gente sempre escolhia o mais forte, né? Eu escolhi o fulano, e o mais fraquinho ficava sempre por último, né? Eu sou sempre o último, né? Pois é, Jesus veio exatamente para os últimos. Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim foi para os doentes. Eu vim foi para os desprezados. É como se Jesus escolhesse o time mais fraco, né? Eu vou escolher o time mais fraco para me jogar com um time mais fraco. Porque o reino, ele é esse oposto. Enquanto no mundo, quem mais tem são aqueles que mais guardam. O que é ser rico no mundo? Ser rico no mundo é reter. É ter para si. É acumular. No reino, os mais ricos são aqueles que mais se doam. São aqueles que mais se entregam. Que mais vivem para os outros. O reino, ele tem essa oposição, essa contramão do mundo. E como nós já citamos várias vezes, Jesus sabia que a sua morte estava próxima. E aí ele sente a necessidade. Já falamos sobre os discípulos brigarem entre si, a necessidade de Jesus mostrar que a humildade era importante. É por causa desse mal que o autor trouxe aqui, do homem, desse pecado enraizado, desse orgulho dentro do homem. E Jesus sabia, ele conhecia o homem. Tem até um texto, acredito que é no Evangelho de João também, não me fugiu agora, acredito que é no capítulo 2 de João, logo no início do Evangelho, onde vai dizer que Jesus sabia quem era o homem e não precisava que ninguém dissesse a ele quem era. No final do capítulo 2, né? Onde ele vai começar com
antes da conversa com Nicodemos. Então, Jesus sabia muito bem quem era o homem, das debilidades, das fragilidades, dos desejos do coração. Ele conhecia isso e por isso sentia a necessidade. O autor da revista, ele trouxe um ponto muito interessante, eu gostaria de ler. Já no subponto 2 do ponto 3, ele diz algo eu achei muito interessante lendo a revista, até grifei aqui, gostaria de ler com os irmãos. Diz assim, ó: desta forma, a igreja de Cristo, ou seja, vivendo no caminho de humildade, né? A igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica do mundo, da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição seria afastada. Eu me pergunto, sinceramente, se nós estamos vivendo isso aqui. Porque ele diz assim, ó, que isso é característico da igreja. O que é característico da igreja? As disputas serem deixadas de lado, a fama e a ambição. Será que nós estamos vivendo isso? Recentemente, bem recente mesmo, nós tivemos um grande congresso no Brasil, muito conhecido. Vários pregadores foram lá pregar. E um dos pregadores, antes de pregar, ele fez um grande elogio a outro pregador. E ele disse que uma vez sonhou que pregava, ministrava no culto, e que aquele outro pregador estava sentado ouvindo ele pregar. E que naquele dia o sonho dele estava se cumprindo, e que aquilo era uma honra para ele, em ter aquele homem ouvindo ele pregar. E aí eu fui ver os comentários, e um comentário me chamou a atenção. Porque eu acho que esse comentário, ele define muito bem isso. O comentário dizia mais ou menos assim: reconhecer que somos pequenos, reconhecer que o outro é maior do que nós, não faz de nós pequenos. Era o que o comentário dizia. E eu li aquele comentário e eu fiquei pensando: quem é grande no reino? Não tem ninguém maior do que o outro no reino. Não existe isso. O comentário, não tem nenhuma maldade do comentário do irmão. Só que o comentário do irmão é regado, é banhado pelo evangelho que é pregado hoje. Ele é banhado, ele é envolto no evangelho que é pregado hoje. Um evangelho de que nós consideramos o outro maior ou menor. Esse é maior do que eu, aquele é menor. Se aquele estiver me ouvindo, ele está aprendendo. Se aquele outro estiver me ouvindo, é uma honra para mim. Quem é maior no reino de Deus? Quem é menor? Não existe essa categoria. E se existir, deveria ser: todos são maiores do que eu. Porque é assim que a Bíblia diz, que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Mas o comentário do irmão mostrava um pequeno e um grande. E no reino não existe isso. Não existe. O que existe são iguais. Paulo vai falar sobre a nossa corrida, e ele diz que a nossa corrida é diferente da corrida do mundo. Na corrida do mundo, só um ganha. Na nossa corrida não importa quem é que vai chegar primeiro, quem é que vai chegar segundo, quem é que vai chegar em terceiro. O importante é chegar. Isso é tão sério, irmão José. O importante é chegar. Isso é tão sério que às vezes nós trazemos essa ideia até para o céu. Para o nosso momento final. Por exemplo, quem nunca ouviu pessoas dizer assim, lá no céu, na hora da distribuição do galardão, você não fez nada, vai ganhar o quê? E aí passa-se uma ideia de que no céu, por exemplo, o senhor vai ganhar uma coroa cheia de brilhantes, de pérolas, de detalhes, porque o senhor trabalhou muito. Aí, Felipe, agora é a tua vez. Aí o anjo vai pegar, o que foi que o Felipe fez? Jesus. Só uma coroazinha mesmo para ele, com uma pedrinha. E aí passa-se a ideia de que eu, com aquela coroa, com uma pedrinha, vou olhar para o senhor com a coroa bela, maravilhosa, e vou sentir inveja, ciúme. Porque o galardão do senhor foi maior do que o meu. E o meu galardão foi menor. Não, irmão, no céu ninguém vai ter inveja de ninguém. Vai ter galardão, não estou negando a distribuição de galardão. O que não vai haver é a inveja pelos galardão do outro.
Só em eu estar lá já é mais do que merecido. Então tudo aquilo que Cristo me der, e se Ele não me der nada lá no céu, só em eu estar lá já é mais do que suficiente. Mas às vezes o evangelho que a gente prega, que a gente canta, que a gente vivencia hoje, é uma competitividade. É uma competitividade extrema, extrema, extrema. Uma disputa para saber quem prega mais, para saber quem canta mais, quem tem a agenda maior, quem mais é convidado. Meu irmão, que importa se sou eu que estou pregando, se é o irmão que está pregando? O que importa é o que é que está sendo pregado. Isso é o que importa. O que importa é se sou eu que estou louvando, se é a irmã que está louvando. O que importa é o que está sendo louvado. Isso é o que importa. Essa é a grande diferença do que nós vemos hoje. O mesmo Jesus, a mesma coisa que Jesus fez pelos discípulos, ele fez pela igreja. O texto diz que Jesus lavou os pés dos discípulos. E a Bíblia vai dizer que Jesus também nos lavou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 11, ele diz que Cristo nos lavou dos nossos pecados. Purificou, ele nos lavou, nos banhou dos nossos pecados. E aqui eu já vou encerrar. E disse que ia ser bem direto e acabei me empolgando. Mas se Cristo lavou os pés dos discípulos e no final ele perguntou a eles: vocês entenderam o que eu fiz? Será que vocês não devem fazer o mesmo uns pelos outros? E Cristo também nos lavou mais de uma sujeira muito pior do que a sujeira que estava nos dedos e nas unhas daqueles homens. A sujeira do pecado. Ele nos purificou, nos limpou. Será que nós também não devemos servir uns aos outros? E vou encerrar só lendo algo que eu escrevi aqui, que diz assim, ó: no reino não existe o meu nome não vai ser soprado. Jesus não veio para me fazer grande. Na verdade, o homem já se acha grande demais. Ele veio exatamente para nos mostrar que o caminho da humildade é que nos levará ao lugar mais alto. Que lugar é esse? Qual é esse lugar? O lado de Jesus. O caminho que me leva a estar no lugar mais alto é o caminho da humildade. Cristo passou toda a sua vida. Os apóstolos, em vários dos seus ensinos, são regados pelo clamor, pela humildade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, talvez esse texto resuma muito bem isso, capítulo 2, ele vai dizer que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não teve por usurpação, não se apegou ao fato de ser Deus, mas antes se humilhou, e se humilhou até a morte de cruz. Paulo diz que ele, o exemplo dele, deve ser o exemplo a ser seguido por nós. Coisa gloriosa, né? O exemplo de Jesus, esse é o caminho que nós devemos trilhar, né? O caminho da humildade, servindo aos irmãos, considerando os outros, né? Esse considerando os outros superiores é uma das coisas mais difíceis, né, Felipe? Eu honrar você, é verdade, né? Te honrar, receber você com muita honra, com muita alegria, com muita deferência. É muito interessante isso, né? E às vezes a gente faz isso com uns e não faz com outros, né? Porque aquele é mais... Não é difícil nós honrarmos uma pessoa, né? Isso não é difícil. Quando de fato nós enxergamos aquele como maior. Por exemplo, se nós recebemos o nosso pastor em nossa casa, nós vamos preparar um belo banquete para receber o nosso pastor. Um almoço, aquela taça, aquela louça que nunca foi usada, não é verdade? Porque é um homem que a gente respeita, que a gente quer honrar. Mas nem sempre nós tratamos todos assim. Felipe, só fazendo um contraponto aí, eu não quero esticar também o assunto, não, nós já passamos o tempo, né? Padrão que a gente tem aqui de 50 minutos, 1 hora, mas eu queria fazer um contraponto sobre a falsa modéstia, né? Ou a falsa humildade. Isso também é complicado. Eu vejo ali em Pedro uma certa falsa modéstia, quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Senhor, tu vai lavar os meus pés? De jeito nenhum, Senhor, né? Aí Jesus disse, olha, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo.
Aí, não, então não, senhor, eu quero também a cabeça, não só os pés, né? Como ele diz assim, não só os pés, senhor, mas também a cabeça, O corpo o inteiro, né? corpo, né? Ele é interessante como ele diz, né? Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Né? Ele queria um banho Um logo. banho, é. E às vezes tem essa falsa humildade, né? A gente quer parecer humilde e às vezes briga até para ser mais humilde que o outro, né? Não, eu sou mais humilde. Não, que eu sou mais humilde que você. E aí é uma coisa inversa, né? É uma coisa assim de que a pessoa tá brigando, tá discutindo, debatendo ali para ser o menor, humilde, mas também está incorrendo no mesmo pecado de concorrência, de competitividade, né? E é muito complicado, né? A gente, assim, uma linha muito tênue entre você demonstrar uma aparência de humildade e você ser de fato humilde, né? Ser de fato humilde. Mas a gente está aqui para aprender. Essa lição, ela vem muito bem a calhar, né? Nesses dias que a gente vê pessoas buscando se autopromoverem. E assim, é uma coisa que todos os dias a gente que está, de alguma forma, né, em evidência dentro da igreja, em algum lugar, a gente tem que estar se policiando, cuidando, porque isso aflora, né, do nosso coração. Ó, eu preguei, os irmãos agora estão... É o pecado, o orgulho que nós falamos, que está dentro do homem. Eu preguei aqui, a mensagem foi de Os Deus, a irmãos mensagem gostaram, boa, os irmãos gostaram, né? Mas aí eu já começo a dizer, olha como eu estou pregando bem, olha como... E começa a haver uma exaltação, né? Uma exaltação. Felipe, tem um texto que eu acho que as pessoas confundem muito também, aquele que diz, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. É assim, né? Aproximadamente, né? E muita gente confunde isso também com, assim, digamos que eu te fiz uma vergonha, eu te humilhei publicamente, e aí um dia você vai ser exaltado por causa daquela humilhação. E eu não entendo esse texto assim, porque Jesus diz, aquele que a si mesmo se humilhar. Não é aquele que for humilhado pelos outros, né? Mas é aquele que a si mesmo se humilhar. Esse será exaltado. Tá entendendo? E existe uma diferença que muitas pessoas não percebem e usam o texto, né? Todas as vezes que você é humilhado no lugar, pronto, aí você... E o interessante é que a honra sempre é em cima de pisar aquele que humilhou ele um dia, né? É uma revanche, né? É uma exatamente. revanche. A honra Deus só é vai, honra se houver revanche. Deus vai te humilhar aí porque você me humilhou, né? E Deus vai me exaltar e tal. E não é isso que a palavra de Deus diz, né? Mas você, a cada dia, humilhar-se. E uma das formas mais que a gente vê de humilhação é quando a gente, em oração, né? A gente reconhece como aquele publicano, Senhor, eu sou um miserável, pecador, né? Abraão, quando ele vai orar ao Senhor, ele diz, Senhor, ainda que eu sou pós-cinza, né? Eu vou aqui ousar falar contigo nesses termos. Aí ele clama ali, ele intercede por Sodoma e Gomorra, né? Naquela oração maravilhosa que ele faz. E que ele nem é atendido, porque pelos argumentos dele, Deus realmente estava isento de destruir a cidade, porque não havia ali 10 justos, né? Mas a forma como ele se coloca, ainda que eu sou pós-cinza, isso é humilhar-se a si mesmo, né? Isso é você reconhecer quem você é, né? Diante de Deus. Diante de Deus, saber que a gente está sempre propenso ao pecado, né? E mesmo às vezes nas nossas ações mais justas, corretas, tem alguma sementezinha ali, né, maligna, do mal, alguma coisa que não foi pelo motivo, a motivação correta, né? Teve alguma intenção escusa, por exemplo, né? Então é isso. Felipe, meu irmão, faça as suas considerações finais. Tem muito o que dizer e temos muito o que aprender nesse quesito da humildade com Jesus e dentro da palavra de Deus. Essa aula, como a gente já falou bastante, ela é uma aula riquíssima em muitos aspectos, né? Esse texto, essa parte do texto, por exemplo, que o senhor falou, né? Quando Jesus diz, né, que se eu não te lavar agora, tu não tem parte comigo, né? Muitos teólogos vão abordar ali que Jesus já estava perdoando Pedro antes dele pecar.
né? Então é um texto muito rico, né? E eu quero agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estar aqui com o senhor, com os irmãos, né? E pedir a Deus que possa usar, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo para abençoar vidas, né? Para abençoar os professores que vão preparar as suas aulas, né? Que a gente possa pedir a Deus, pregar essas verdades para nós, né? Essa necessidade da humildade, como o senhor encerrou agora, falando muito bem, que a gente possa pregar essas verdades para nós diariamente, para que a gente nunca venha esquecer quem nós somos diante de Deus, né? Por maior que você seja na terra, irmão, por mais importante que você seja, mais conhecido que você seja, mais seguidor que você tenha, que você pregue sempre isso para você. Você não é ninguém sem Deus. Você não é ninguém sem Deus. E Jesus te chamou para servir, né? Que a gente possa encontrar satisfação e alegria em servir e não em ser servido, né? Que a gente possa pedir isso, clamar isso ao Espírito Santo para que Ele possa nos dar isso, né? Que de fato a gente possa encontrar a alegria em estar servindo o corpo, em ser mais um no corpo. Já pensou? Que bom eu ser mais um. Eu não sou o cara, eu sou mais um. Só sou mais um. É só isso que a gente precisa, né? E que o Espírito Santo possa conservar isso em nossas mentes e que a gente possa vivenciar isso no nosso dia a dia, no nosso trato com os nossos irmãos dentro da igreja e também nos nossos trabalhos, nos nossos lares, como o senhor citou aqui no decorrer da aula. Amém? Amém. Amados irmãos, que aula maravilhosa, né, pessoal? Irmão Felipe aqui nos trouxe grandes esclarecimentos, realmente boas reflexões que vão ser pertinentes para o estudo da lição. E ele nos serviu com o dom que Deus lhe deu, né, para a glória de Deus. E ser servo é isso, né, gente? Muita gente abre a boca e diz, sou servo de Deus, né? Às vezes a gente diz isso, pai, sou servo. Mas a questão de realmente ser servo, se a gente entender bem o significado dessa palavra, a gente deveria dizer isso com mais responsabilidade, com mais temor, né, com mais cuidado, para que isso seja de fato real na nossa vida, né? Uma atitude de servo, e muitas vezes apenas se torna aí uma falsa, vamos dizer, uma falsa humildade, né? Uma falsa modéstia. Mas, queridos irmãos, que Deus os abençoe. Agradeço ao irmão Felipe mais uma vez. Agradeço a vocês que perseveraram até aqui conosco, tá certo? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor dê a vocês mais entendimento da palavra, né? Esse é o nosso trabalho aqui do Bereano, ser esse instrumento de Deus para que você possa crescer na graça, no conhecimento, tá bom? E até a próxima, em nome de Jesus, ore por nós, que Deus abençoe.